bem, é sempre muito bom estar aqui para compartilhar alguma coisa desse livro que tem tanto significado para nós, né? Na verdade, é uma biblioteca que nós temos em mãos e que tem tesouros extraordinários. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto faz parte desse trecho do Apocalipse, onde estão as 7 cartas às igrejas, aqui deste livro profético do Apocalipse. E dentre estas 7 igrejas, apenas 2 não recebem uma repreensão, uma admoestação do Senhor, que são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. As demais recebem uma censura, uma repreensão, em alguns casos bastante séria e bastante grave. E essas cartas às igrejas do Apocalipse, elas de alguma forma falam da história, do que viria a ser a história da igreja em todas as épocas, os desafios, a postura que a igreja pudesse ter diante de tanta coisa que viria pela frente. E eu creio que também estas cartas são absolutamente contemporâneas. Em qualquer uma delas nós podemos explorar ideias, podemos explorar questões que dizem respeito àquilo que se vive, que se viveu não muito tempo atrás, que se vive hoje e que muito provavelmente se viverá para frente em relação à igreja de Cristo, a igreja cristã no mundo. Muito bem, o texto de Laodiceia apresenta uma igreja de porta fechada. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Uma igreja de porta fechada. Está ali a porta bem fechada. Né? Mas o que acontece com essa igreja? O que está acontecendo com a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia estava encravada, foi plantada numa cidade muito rica,
Laodiceia era uma das cidades mais ricas ali daquela região toda dominada pelo Império Romano. Houve um acontecimento terrível em Laodiceia, que foi sacudida e quase toda destruída por um terremoto. E na reconstrução da cidade, os seus líderes dispensaram toda e qualquer ajuda do Império Romano. Olha, nós agradecemos, mas nós não precisamos da ajuda de vocês. E a cidade se reconstruiu sozinha por causa dos seus recursos. Então era uma cidade muito rica. E por isso mesmo, então, ou preocupantemente, a igreja assume o espírito da cidade. E esse é um grande problema, uma grande tentação da igreja em todos os lugares, em todas as épocas, assumir o espírito do lugar onde ela está, do mundo onde ela está, do tempo onde ela está. E a gente sabe que assumir o espírito do mundo é muito arriscado, porque o mundo jaz no maligno. Então há muita coisa nesse mundo aí que a igreja, ao invés de assimilar, a igreja precisa rechaçar, a igreja precisa rejeitar. Mas Laodiceia, então, assumiu o espírito da cidade, do seu mundo ali, do seu tempo. Como eu disse, Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha um centro financeiro muito desenvolvido. Havia muito dinheiro naquela cidade, uma rede bancária muito forte ali em Laodiceia. Laodiceia também tinha uma escola muito famosa de medicina. E lá eles produziam um colírio muito famoso, que aliviava os olhos, especialmente dos viajantes naquelas estradas tão poeirentas daqueles dias. Então, Laodiceia era um centro financeiro próspero, Laodiceia era um centro de medicina avançado, e Laodiceia também tinha uma indústria têxtil muito próspera. Então, você pode imaginar que realmente a gente está falando aqui de uma cidade rica. Um centro bancário, medicinal e têxtil. E Jesus, então, vem, olha para aquela igreja e observa o que acontece ali, qual o espírito das pessoas que estão ali. E o texto, né, fala ao anjo da igreja. O anjo aqui, alguns intérpretes, talvez a maioria dos intérpretes, queiram dizer que o anjo aqui é o pastor da igreja. Então, segundo esses intérpretes, o pastor é um anjo. Né? Então, mais ou menos. Mas essa é uma ideia, né, de uma mensagem dirigida à liderança da igreja. Então, os líderes sempre têm muita responsabilidade diante das suas comunidades. Essas coisas diz o Amém, o Amém. É muito provavelmente uma referência ao livro de Isaías 65, onde a expressão usada ali é o Deus da verdade. O Amém aqui é uma expressão muito próxima desse sentido, o Deus da verdade. Então, o Deus da verdade é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, vem e diz para o líder, para a liderança da igreja: conheço as obras que você realiza. Versículo 15, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Vocês não são nem crentes como deveriam ser, e nem descrentes como pudessem escolher ser. Vocês estão ali meio que em cima do muro. E porque vocês não são nem uma coisa e nem outra, vocês não se definem, olha só que expressão dura. O Senhor diz para a igreja: assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
era uma igreja que produzia náuseas em Deus, por causa da sua indefinição, por causa da sua mornidão. Produzia náuseas, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas por que isso? Então, olha só o sentimento que predominava aquela comunidade. Versículo 17, você diz, sou rico, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, ou do ser humano. Quando se acha capaz de dominar a sua vida, de gerir sozinho a sua vida. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu sou rico, estou bem de vida. Me basto a mim mesmo. Esse sentimento de autonomia é que tem levado muita gente para viver, na verdade, uma vida absolutamente infeliz. Sou rico. Mas olha aí, vem o Deus de toda a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, vem e diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma palavra dura, e às vezes a Bíblia representa isso para nós. Uma palavra dura, que confronta a gente. E quando a gente se coloca diante de um texto assim, a gente precisa o que isso representa para mim, o que significa para mim. A gente não pode pensar, por exemplo, a gente vem ao culto e ouve uma mensagem, às vezes uma exortação, e a gente pensa, puxa, que pena que o fulano ou a fulano não está aqui para ouvir isso que tinha que ouvir. A gente, quando vai ler a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia como se estivesse com uma pá na mão, e vai empurrando para os outros. Ele precisa ouvir, ela precisa ouvir isso aqui. Quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai se colocar diante da Bíblia, a gente tem que fazer isso com uma enxada, trazer para nós o que isso significa para mim. Eu, quando subo aqui num púlpito, essa mensagem tem que primeiro servir para a minha vida. Eu não posso ser hipócrita e dizer, olha, vocês precisam ser assim, assado, Deus está dizendo isso para vocês. Não, é para nós. Deus está dizendo isso para nós, para mim, primeiramente. Então, aconselho, versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ou seja, a verdadeira riqueza não está nos bancos. A verdadeira riqueza está em Deus. Aquilo que verdadeiramente enriquece a vida humana não está nas bolsas de valores, não está no mercado financeiro, não está nas posses, nos bens. A verdadeira felicidade, aquilo que realmente completa o ser humano, aquilo que traz sentido e valoriza o ser humano, vem das mãos de Deus. Vem da nossa relação com Deus, da nossa proximidade com Deus. Nada pode substituir isso. Então ele diz, compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Qual é a moda? Alguém já disse, né? Isso eu já ouvi há muito tempo atrás, que a moda é uma coisa tão feia que precisa mudar de 6 em 6 meses. Né? Então, andar na moda não é fácil. Não é fácil andar na moda. Custa caro. O grande teólogo e pastor brasileiro Robson Cavalcante, ele dizia que num dos livros dele que a classe média é a classe que mais sofre, porque ela tem que manter a aparência de rico com dinheiro de pobre. Então é complicado, né? Você andar realmente na moda, usar o perfume da moda. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa
estava perto de uma conversa de algumas mulheres falando sobre perfume, e eu quase caí de costa quando elas estavam falando o preço dos perfumes. Né? Então, gente, então não é barato andar na moda. Mas muita gente se preocupa demais com isso. Se preocupa demais com isso. Mas a vergonha da sua nudez está exposta. Daquilo que a pessoa realmente é, dos seus dramas, dos seus medos, as suas lutas, suas desesperanças. Nenhuma roupa, nada pode vestir essas coisas. Encaminhamento para estas coisas está na vestidura branca, ou seja, em nos vestirmos dos valores, dos propósitos que estão contidos no Evangelho de Jesus Cristo. É isso quem vai nos proteger, é isso quem vai nos vestir. E finalmente ele diz: vocês querem enxergar bem? Comprem o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vocês realmente possam ver. Não o colírio lá da Faculdade de Medicina de Laodiceia, que podia ser muito bom, ótimo, excelente. Mas para enxergar a vida, para enxergar as coisas como elas de fato são, nós precisamos do colírio de Deus, do colírio do Espírito Santo, que é derramado em nossos olhos para que nós possamos ver as coisas como de fato elas são. Então, olha só, era uma igreja, Laodiceia, que tinha toda a aparência de igreja. Uma igreja rica, uma igreja que devia ter tudo. Mas a porta estava fechada. Era uma igreja cristã sem Cristo. Uma igreja cristã sem Cristo. Por quê? Ali no versículo 20, então, Jesus diz para a igreja, muitas vezes eu mesmo usei esse texto aqui para pessoas que a gente achava que estavam, não tinham Jesus, os incrédulos, os de fora. Olha, Jesus está dizendo para vocês que estou à porta e bato e tal. Mas a gente tem que perceber, em primeiro lugar, que esse texto foi dirigido, essa palavra foi dirigida a uma igreja. A igreja de Laodiceia, uma igreja de porta fechada. Uma igreja rica materialmente falando, mas paupérrima espiritualmente falando. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Você quer algo mais grave, mais sério, mais terrível do que isso? Jesus à porta, olha, não que Jesus estivesse ali, do lado de fora passando frio, não é um Jesus coitado. Não, é um Jesus que veio para abençoar, mas a porta está fechada para ele. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A presença de Jesus muda tudo. A presença de Jesus é uma festa que invade a nossa vida e que deve invadir a nossa comunidade, a nossa igreja. Igreja reformada, sempre se reformando, precisa olhar para isso. Qual o papel de Jesus na nossa igreja, nas nossas igrejas? Como estão as nossas igrejas, falando da igreja evangélica Brasil afora? Eis que estou à porta e bato. Talvez Jesus esteja batendo na porta aí de muitas igrejas, esteja fora de muitas igrejas. O fato é que a Igreja Presbiteriana de Florianópolis é uma igreja de portas abertas, como era a igreja de Filadélfia, aquela que não recebeu uma bronca de Jesus. Ele diz: vocês são uma igreja de porta aberta. E essa porta não vai se fechar nunca. Diferentemente de Laodiceia, uma igreja de porta fechada, que se achava autossuficiente nas suas posses, na sua riqueza material, que bobagem,
que besteira. Jesus, então, é aquele que é o Senhor da igreja. Ele não pode ficar do lado de fora. Ele tem que estar do lado de dentro. Ele tem que ser o cabeça da igreja. E a minha oração é que ele continue, e com certeza continuará, sendo o cabeça da Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Que a porta da Igreja Presbiteriana de Florianópolis continue sempre aberta para receber aquelas pessoas que estão aí caminhando pela cidade, muitas pessoas tristes, sem esperança, sem direção, sem rumo, infelizes, tendo às vezes muitas coisas materiais, mas infelizes. Que a igreja seja esse lugar. E aqui no nosso boletim tem 2 textos que são extraordinários, absolutamente indispensáveis para a igreja, para nós, que já vem como tema da igreja, não é? Acolham uns aos outros. Acolham uns aos outros. Portas abertas, braços abertos, corações abertos. E depois vem um outro texto: vistam-se do amor que é o elo perfeito. Vistam-se do amor. Você quer saber qual é a verdadeira moda evangélica? É isso aqui, é o amor. Vistam-se de amor, o resto é bobagem. Vistam-se do amor. Essa é a genuína e verdadeira moda evangélica que atrai as pessoas para Jesus, que transforma a igreja na consciência da sociedade, que faz com que a igreja não esteja correndo atrás de projetos de poder, que seja uma igreja desse ou daquele partido, dessa ou daquela tendência. A igreja não é de esquerda, de direita, de centro, a igreja é de Jesus. A igreja tem que anunciar a mensagem do Evangelho. A mensagem, sim, que alcança as pessoas onde elas estão, que muda o coração das pessoas que têm liderança, das pessoas simples, de todo mundo. Uma igreja, Laodiceia, uma igreja de porta fechada, autossuficiente, arrogante, nariz empinado. Não é essa a igreja que Jesus espera que seja a sua igreja, mas uma igreja com a porta aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja que se veste de amor. E por isso mesmo estará entre aqueles que diz o texto, versículo 21, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.